Olá, pessoal! O Em7 começa agora. Hoje a nossa entrevistada vai falar de um assunto muito interessante, gente, que os pais, as mães, todo mundo interessado em saber sobre a adolescência. Quem aí tem um filho adolescente? A nossa convidada de hoje é ela, psicopedagoga Michele Feitosa, vai falar desse assunto especialmente para vocês. Michele, seja bem-vinda ao nosso programa Em7. Hoje esse assunto, Michele, nós escolhemos essa pauta, né? A nossa assessoria escolheu, porque as mães hoje em dia, a gente sempre fala, as mães estão muito preocupadas com essa fase da adolescência, né? Mães que têm filhos adolescentes em casa, que eles já estão tomando corpo, já estão querendo, né, fazer as coisas por conta própria. Vamos conversar sobre esse assunto? Alessandra, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de participar do Em7. Me sinto muito honrada e vamos lá falar sobre adolescência. Vamos lá. Me fala uma coisa, Michele. Hoje em dia, qual a maior dificuldade que você vê que os pais têm com os adolescentes em casa? Desde o início, né, a adolescência, essa fase da infância para a idade adulta, os adolescentes eles enfrentam a primeira dificuldade é ele se enxergar como pessoa, como adulto, e aí ele começa a perceber as mudanças do corpo, as mudanças físicas, comportamentais, e aí nessa mudança ele não se compreende, não compreende o ambiente, tem muitos embates familiares, né? Inicialmente ele tem os embates com ele próprio, então ele fica realmente o grande desafio dele é essa identificação dele com ele mesmo. Agora, assim, eu tenho um casalzinho de filhos, eu já fico preocupada, muito preocupada mesmo com essa fase da adolescência, né? O que você, assim, você como psicopedagoga, tá? O que você sugere para os pais hoje em dia na criação de um adolescente? O que mais aparece na clínica, né, são situações de adolescentes que estão com dificuldades escolares ou dificuldades comportamentais, né? Por esse desafio de manejar o físico, né, com o comportamento, a vida familiar, a vida escolar, a autoaceitação, né, seja do corpo, seja do comportamento. Os adolescentes, eles chegam para mim com situações delicadas, né, de transtornos, né, às vezes os pais não compreendem, veem que é uma dificuldade da adolescência, mas às vezes não é só da adolescência. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebe, né, para os pais e leva para essas famílias é ter muita calma, né, ter uma abertura relativamente grande de conversa com esse adolescente, né, e isso inicia desde a infância. Então, o que é que acontece? Geralmente, os pais não têm um bom relacionamento familiar desde a infância com essa criança, né, estão muito ausentes ou acabam negligenciando esse contato com os filhos, e aí quando chega na idade da adolescência, quando ele geralmente se isola, então esse contato diminui ainda mais. Entendi. Eu acho assim que o que contribui muito para meninas terem problema na adolescência é a ausência dos pais, sabe? Hoje você vê um número gigantesco de separação e tudo. Então, assim, uma base familiar, ela contribui bastante, não contribui para que um adolescente tenha uma vida saudável? Isso. O ambiente familiar, ele é um dos focos mais importantes, né, do nosso trato com as crianças e com os adolescentes, onde dali ele vai tanto perpetuar para a escola quanto para os outros nichos de convivência dele, um comportamento e uma vivência saudável ou não. Então, se essa criança ela não foi acalentada, acolhida desde a infância, e aí ele chega na adolescência sem esse aparato, sem essa presença paterna e materna, né, ele pode ter realmente dificuldades em se auto-reconhecer, né, e levar isso para as relações dele. Nossa, gente, é um assunto assim que quando você começa a conversar, aparecem várias e várias perguntas, porque eu sei que é um assunto que muitas mães hoje em dia estão enfrentando os problemas com seus filhos em casa por conta dessa fase da adolescência. Tem uma pergunta que, agora você falando, eu queria te perguntar, é a questão da internet, né? Hoje em dia, pelos pais estarem ausentes ou trabalhando muito, ou essa vida corrida, o adolescente ele fica muito tempo na internet, no computador, no celular. E isso também pode trazer problemas no desenvolvimento dele? Sim, é mais um componente daquele isolamento que se inicia na pré-adolescência e adolescência. Quanto mais o adolescente ele se isola, ele menos tem contato social e aí ele procura outras fontes de
de prazer, de sociabilidade. Então, nos jogos, né, e na internet, vendo vídeos de YouTube, procurando conteúdos, ele tem como extravasar tudo aquilo que ele tem, né, de curiosidade e de vontade de conversar, que ele não faz pessoalmente e socialmente nos nichos dele. Então, ele não conversa em casa, não tem uma conversa nos grupos, porque ele ainda não se identifica, né, com determinado grupo, e aí na internet, né, nos meios via internet, ele tem como jogar e aí conversar com muitas pessoas nesses jogos online, que são um perigo, né, são pessoas que ele não conhece, então tem pessoas que fingem, eles mesmos muitas vezes fingem idade, né, fingem sexo, eles não conseguem, eles criam, né, uma pessoa virtual para eles interagirem, coisa que eles não fazem no dia a dia, na vida comum. E aí que mora o perigo, não é mesmo? E, Michele, assim, para as mães, o que você aconselha para as mães algumas que estão nos assistindo, que hoje em dia está passando por algum problema em casa com um filho adolescente, um filho que está rebelde, um filho que não escuta, que simplesmente, ou então aquele filho que se trancou, vive no seu quarto, do quarto para a escola, da escola para o quarto, que não tem aquela vida de se comunicar com os pais. Qual o conselho que você daria para essas mães? Uma das questões mais importantes é tentar estabelecer um contato, né, físico, mas especialmente na conversa, um contato verbal, para que essa adolescente ou adolescente ele vá se abrindo, ele tenha confiança naquela pessoa, que seja o pai ou a mãe, né? Senão ele só vai confiar nos amigos. Um dos fatores, né, que mais crescem, né, no Brasil e no mundo são adolescentes que, por terem se isolado e por não terem com quem conversar, eles procuram muitas, né, informações ou via internet ou com pessoas que são da idade dele ou mais novos que ele. Então, o que acontece muitas vezes é que eles enfrentam os desafios próprios da idade, né, que são muitos, né, e eles começam a se automutilar, eles pensam em suicídio, porque é tudo muito difícil para ele lidar sozinho. E por falar nisso, você falando em suicídio, o que a gente vê agora é o número de suicídio aumentando no meio... Nessa idade. Né, nessa idade. Teve uma menina que eu vendo na internet, trabalho muito com a internet, e eu vi uma menina blogueira, menina jovem, linda, linda, linda. A menina pulou do apartamento dela, parece que foi do 9º andar, e se suicidou. Simplesmente a menina passando por uma fase muito difícil e ela enfrentou essa fase sozinha, né? Eu acho que os pais eles têm que estar bem atentos, né? Porque além dessa fase da adolescência, tem a questão também da depressão. Né? Então, se ele não encontra amor, se não encontra carinho, se não encontra aquela cumplicidade que ele procura na sua mãe, no seu pai, no seu meio familiar, ele vai encontrar onde? Isso. Não é? Muitas famílias, né, acontece que os pais, eles têm uma empolgação muito grande, um cuidado muito grande com a criança. Então, a criança, desde o bebezinho, ele vai crescendo e aí o pai leva, né, anualmente ao pediatra, faz puericultura, cuida. E aí, com o isolamento e com a adolescência, geralmente os pais dão uma descuidada, né, desse filho que está entrando nessa idade. Tanto por conta do comportamento do filho, que ele se exclui mais, ele se isola e ele quer menos conversa, mas também os próprios pais acham que ele está bem. E ele deve continuar tendo cuidado físico, ele deve iniciar ou manter o cuidado com a saúde mental dele, até porque como são situações muito difíceis, né, são na verdade um grande desafio da vida, né, a fase da adolescência. Então ele tem que ter tanto o adolescente quanto a família tem que ter um cuidado com essa idade, né, com essa fase, tanto na parte física quanto na parte mental. Quando não é cuidado, né, idealmente, ou fazendo terapia, ou indo para um psicopedagogo ou um psicólogo, né, dependendo se tiver dificuldades escolares, esse adolescente realmente ele tende a ter situações, né, de ansiedade, depressão e chegando a ou automutilação, né, que são as lesões não suicidas, e o próprio suicídio. Gente, ó, tem que ficar atento, viu, mãezinha, pais, aí que estão nos assistindo, fiquem atentos aí com o comportamento dos filhos, tá? Veja a necessidade deles, porque às vezes a gente pensa que tá tudo bom, tá tudo ótimo, e às vezes seu filho tá
precisando daquele abraço, daquele carinho, daquele cuidado, de você ir ali, ficar um pouquinho, conversar os assuntos deles, porque assim, eu tenho um casalzinho de filhas, né, e eu já estou me preparando para essa fase, e sempre eu digo para os meus filhos, filha, é muito bom ser tua mãe, e digo para o meu filho, filho, é muito bom ser tua mãe, eu sempre falo isso e procuro sempre dar muito amor, porque se a gente não der amor para os nossos filhos, como é que eles vão se sentir fortes, né? Como é que eles vão estar preparados para enfrentar esse mundo, né? Esse mundo aí com internet, com amizades, as drogas aí, hoje em dia o acesso às drogas é muito fácil, entendeu? Então, eu acho que amor é a base de tudo, não é? Isso. Muito amor. Isso. E é uma fase difícil até para essa demonstração de amor, tanto por parte do adolescente quanto por parte dos pais. Né? Fica, aparentemente, os pais ficam meio constrangidos de abraçar ou, né, acarinhar aquele filho mais velho, e os próprios adolescentes, eles começam a se perceber, não vou fazer isso, é mico, né? É mico. Eu não precisa nem falar comigo. Vamos pagar mico, eu sou o tipo da mãe que paga o mico. Isso, uma das condutas, né, familiares é realmente estar perto, conversar, abraçar, né, para que ele não procure fora o que ele pode ter dentro de casa. Olha que maravilha, gente. E, Michele, você tem uma clínica, não é isso? Sim. E a tua clínica oferece esse atendimento, né? Isso. Esse acompanhamento. Fala um pouquinho aí da tua clínica. O atendimento ao adolescente, né, ou à criança, ele inicia no momento que a criança ou adolescente ele apresenta algum prejuízo escolar. Então, geralmente, essas dificuldades aparecem primeiro no comportamento, ou familiar, ou entre os pares, e também aparecem no momento que ele começa a tirar, né, notas baixas, ele começa a ter problemas sociais dentro da escola, no ambiente escolar. Então, geralmente, os pais, eles procuram ajuda do psicopedagogo quando essa criança ou adolescente apresenta alguma necessidade de um espaço de escuta onde ele possa externar as dificuldades dele, sejam por conta de um prejuízo escolar ou por conta de uma necessidade realmente comportamental. Ele precisa de um espaço de escuta. Então, primeiro a gente começa conversando com os pais para a gente entender a situação da criança ou do adolescente, e daí a gente começa a fazer as sessões semanais com o adolescente ou com a criança. São sessões, né, onde ele pode realmente falar da vida dele, né, tem um sigilo, geralmente a gente não conversa com os pais sobre o que a gente conversa nas sessões, para que ele tenha realmente uma confiabilidade no profissional e ele possa contar situações do que ele vem pensando, do que ele vem, né, se utilizando, de como ele tem usado o tempo dele, que às vezes ele se tranca no quarto e os pais não sabem o que ele está fazendo lá. Mas aí quando ele vai para uma clínica, ele começa a ter uma visibilidade que ele não tem em casa. Então ele conta de coisas que ele faz, de pessoas que ele conversa, de situações escolares que ele sofre, né, ou faz alguém sofrer. Então a clínica, ela é o espaço onde a gente vai cuidar dessa criança, cuidar da família, né? A gente não cuida só da criança ou do adolescente. A gente acolhe esse adolescente, essa pessoa, e acolhe também a família. Então é um afeto que a gente tem que ter muito grande, você falou da família, mas na clínica também a gente tem que ter um afeto muito grande para a gente fazer essa acolhida da dificuldade, trabalhando para que ela seja sanada, para que ela seja resolvida. Bacana, bacana. E sua clínica fica em Boa Viagem, é isso? Eu atendo em Boa Viagem e atendo em Casa Forte, atualmente. Muito bacana. E me fala, passa aí o telefone, endereço, para as mães que estão nos assistindo. De repente tem uma mãe que nesse exato momento está precisando dessa ajuda, está precisando de saber como é que funciona, você cuidar, né, de um filho adolescente. Passa os contatos da clínica. O contato da clínica, uma fica em Boa Viagem, fica na Rua Aviador Severiano Lins, 73. E em Casa Forte fica no CEP, é um centro de especialidades pediátricas, e eu atuo lá como psicopedagoga também. O telefone é 99811-3927, que é o meu pessoal, né? Eu agendo e resolvo tudo com a família. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é que a gente não se preocupar só agora na adolescência. Tem pais que têm filhos pequenos e não precisam esperar até lá, ou já estão assistindo e nos ouvindo, não precisa esperar que vai chegar lá. Ele pode começar a atuar hoje, né, o quanto antes. Desde bebezinho a gente já pode observar o comportamento
e ter uma conduta completamente diferente na vida dessas crianças. É bom a gente sempre estar em observação, né? Sim. A gente vê o comportamento, porque às vezes essa correria deixa passar, a gente passa tanta coisa que a gente não está prestando atenção. Sim. E naquele exato momento a gente poderia evitar muitos problemas futuros, não é Sim, mesmo? é. Michele, adorei conversar com você. Obrigada. Um poço de informação aqui você. Nossa, aprendi muito com essa entrevista, tá? Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo usada para ajudar muitas crianças, aos pais, aos adolescentes, tá bom? Prazer imenso ter você Eu que aqui agradeço. conosco, Muito tá bom? obrigada. Gente, o Em7 vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Maciel Flores Decor que preparou. Olha que lindo, Michele. Lindo. Arranjo lindo de girassol aqui para o nosso cenário. Um beijo no seu coração para toda a equipe do Marcel Flores Decor. O Em7 vai ficando por aqui. Próxima sexta-feira tem muito mais, especialmente para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.